Essa festa foi uma loucura. A começar pelo Diego, que rodou tanto na latinha que o Dami teve que fazer assim, ó. Calma, calma, Diego, calma. Vamos ver aqui, ó. O Dami, calma. Foi uma loucura essa festa, vem comigo que, ó, só tá começando o nosso resumo. Vem chegando no canal, se inscrevendo, a gente tá quase com 88 mil. Assim que a gente chegar em 88 mil, fala aí no canal. E se chegou em 88 mil, diga aí nos comentários quando a gente chegar. Falta muito pouco, tá? Falta tipo uns 50 inscritos só. Nesse vídeo mesmo a gente vai conseguir alcançar. Além disso, gente, vem chegando deixando o seu like. Lembrando que a meta tá alta, tá? Meta de 7 mil likes, uma meta que a gente não alcançou. A gente só vai o quê? Cessar essa meta quando a gente alcançar, beleza? Vamos falar aí um pouquinho antes da festa, gente. Antes da festa, a Graciane, né, acabou chamando o Guilherme para conversar um pouco, tá? Porque ela sabe que o Guilherme é muito próximo do Diego e o Guilherme vai tentar elucidar algumas situações para ela. Bom, a Graciane basicamente disse sobre várias coisas que acabam deixando ela em dúvida sobre o Diego durante todo o decorrer do jogo, desde lá da primeira semana. Ela inclusive disse que não conhecia o Diego como amigo e tal, apenas como conhecido, como empresário, como um ótimo atleta, como uma pessoa que gosta de curtir festas, coisas do tipo, mas nada além disso. Ela inclusive disse pro Guilherme que não conhecia a parte frágil do Diego, a parte de ansiedade, essas partes assim que a gente conhece que o Diego tem na casa, né? Então ela falou que isso fez com que muitas pessoas chegassem perto dela e perguntassem sobre o Diego e ela começou a ficar em dúvida e tudo mais. Aí, gente, durante essa conversa com o Guilherme também, ela começa a elucidar vários momentos que deixou ela em dúvida sobre como o Diego é de verdade. Como, por exemplo, no começo do jogo, quando o Diego disse que falou com vários ex-participantes e que só foi ser o próprio Diego depois da festa da Ivete, que antes não parecia ser o Diego. E essa palavra, essa frase foi dita pelo próprio Diego, tá? Outra coisa que a Graciane também falou que ficou muito confusa com relação ao Diego, foi que o Diego disse que estava divulgando uma marca de suplementos e tudo mais, só que ele não usava, ele não tomava a marca, ele não consumia aquela marca, ele divulgava nas redes sociais, ele não consumia. Ele pegava aquela marca de suplemento, entregava para a equipe dele aprovava e ele falava ok. Né? E isso deixou ela um pouco mal, porque ela é uma pessoa que usa marcas de suplemento e é uma coisa meio que, sabe, você acaba indicando uma coisa que você não usa, uma coisa meio mentira, enfim. Ela falou que não curte esse tipo de comportamento. Alguém que indica uma coisa que nunca usa, nunca utilizou, mas indica só pra, ó, ganhar dinheiro. Então, basicamente, a Graciane também não gostou desse comportamento. Aí teve vários comportamentos que a Graciane continua falando que ela demorou um tempo para entender e tal, e que algumas ações do Diego fizeram com que ela ficasse com uma grande dúvida na cabeça. O Guilherme então saiu em defesa do Diego no papo com a Graciane, em que a Graciane pediu para ajudá-la a ter mais clareza sobre as ações do Diego. O Guilherme disse o seguinte para a Graciane: para mim é mais fácil porque eu convivo com o Diego, Gra. Quando o Diego acorda e sabe que não é o dia, eu já sei a forma de acordar ele. Eu falo, Diego, agora, levanta, porque a gente tem que fazer isso, isso, isso. Hoje tem perde ou ganha. No dia que teve perde ou ganha, ele nem sabia o que tinha feito. Agora eu acordo o Diego e falo o seguinte, ó, vamos lá, levanta que hoje o dia a gente tem que fazer isso. E ele vai entendendo. E a Graciane falou o seguinte: foi você que me explicou umas coisas sem perceber. Lembra que eu falei com você sobre ele fazer VT, ele falaram muito? E o Guilherme? Era a forma dele se comunicar com a família, Graciane. E a Graciane, todo mundo falava, ele tá fazendo vídeo pro público, não sei o quê. Eu não achava que era pra família, porque todo mundo falava que ele era um biscoiteiro. Mas você me elucidou isso. Bom, aí, gente, essa conversa é um pouco mais longa, mas resumindo, a Graciane mostrou todos os pontos que estavam incomodando sobre o Diego, e ela realmente confessou que deveria ter chegado diretamente ao Diego e falar, ó, me incomodou isso, me incomodou aquilo, mas ela não fez isso. Ela foi desabafar com seus aliados, desabafar com a Dani e tudo mais, e que acabou não pegando bem essa situação, tá? Bom, a Graciane então finaliza a conversa falando que tem certeza quando o Diego sair, que as situações vão se resolver, que eles vão poder conversar, que vai entender o que ela realmente falou de verdade sobre o Diego. Então o Guilherme reforçou que o que faltou da Graciane saber, o que faltou da parte da Graciane foi saber que ela poderia conversar com o Diego e questionar qualquer coisa, porque o Diego tinha essa abertura com ela, tá? Bom, o papo então termina com um abraço e a Graciane falou assim, obrigada, eu sinto muito que você é uma pessoa de verdade, disse a Graciane para o Guilherme. Bom, agora eu vou pra festa logo, vai, vamos curtir a festa aí, que é a festa do Seu Jorge com a Alcione, tá, gente? Uma festa que eu vou te contar, hein? Teve bastante choro. Ô festa que o povo chorou, hein? O povo, assim, não sei se foi a bebida, não sei se foi a música, mas eita que o povo chorou nessa festa. Vamos lá então, gente. O Diego então, gente, logo depois do show do Seu Jorge e da Alcione, chamou o Guilherme e disse que tá chateado com a Graciane.
Ele confessou toda a sua chateação pelas coisas que a Graciane fez, pelo respeito que ele tinha pela Graciane. E ali teve um momento de desabafo com o Guilherme. No mesmo instante, lá no quarto Nordeste, a Graciane estava sozinha chorando no quarto Nordeste. Aí, gente, a Dani percebeu que a Graciane tinha saído da festa e não estava voltando e falou, opa, tem uma coisa errada. E a Dani foi lá atrás da Graciane, tá? A Dani chegou lá, viu a Graciane chorando muito, em prantos, e o próprio Vinícius também chegou no quarto Nordeste para conversar com a Graciane, tá? A Graciane tá chorando muito porque ela lembrou também de uma frase da Renata antes da festa. Antes da festa começar, gente, a Renata falou que descobriu qual era a pessoa que roubava comida na casa. E a Graciane disse que sabe que é ela. E o Vinícius falou o seguinte, ó, não tem humildade no mundo que resolva uma falha, ô Graciane, ninguém te isenta de errar. Todo mundo erra. E a Dani, o mais importante, Graciane, foi que você já fez. E você já reconheceu o seu erro. O maior erro é quando a gente erra e não reconhece. Você teve uma grandeza gigantesca em reconhecer o seu erro, Graciane. A Graciane respondeu o seguinte, ai gente, eu fiquei muito triste de ter magoado o Diego. Teve uma questão de roubar comida, eu falei, sei que você tá falando comigo, Renata, eu não quero me justificar. Eu falei, Renata, não é sobre comer, é sobre pensar na insegurança de não ter. Quando eu passava fome, eu pegava comida do lixo. Eu não queria que ninguém soubesse, mas não conseguia me controlar sobre a questão da comida. A Graciane começou a chorar, porque não queria ser vista como pessoa que roubava comida. O Vinícius, então, acabou se compadecendo com esse momento e chorou também com a Graciane. E falou que ele sabe o que é passar de fome, ele sabe porque a mãe dele também passou muito fome, que a mãe dele ficava o dia inteiro bebendo água, porque não tinham o que comer, então tinha que preencher o estômago com água. Enfim, eles acabaram se sensibilizando pelo que a Graciane estava passando com relação à comida aí, tá, gente? Todo mundo chorou, até a própria Dani acabou se emocionando bastante. A Vilma foi lá pro quarto também, deu um abraço na Graciane, falou, fica triste não sei falar nada não, só vim te dar um abraço, eu estou saindo. E a Graciane falou assim, eu sinto que o abraço é verdadeiro e é suficiente. Obrigado, dona Vilma. A Dani então respondeu o seguinte pra Graciane. Quando eu vi que você estava demorando muito para voltar da festa, eu falei que não era normal e eu vim aqui para conversar com você, porque eu quero você fora daqui como amiga. Então a Dani tá afirmando que vai ser amiga da Graciane. Mais uma pessoa percebeu que a Graciane estava na festa, foi o Mike foi lá no quarto, foi lá dar um abraço e tudo mais. E a Graciane agradeceu que ele é um parceiro no jogo e tudo mais. Graciane então tenta se recompor, tá? E aí, em seguida, volta pra festa. No mesmo instante que a Graciane tá tentando voltar pra festa, no quarto, no 50, o Diego tá chorando. Olha só, gente, o começo do vídeo já chorou o Vinícius, já chorou a Graciane, já chorou o Diego. Só começou, daqui a pouco vai chorar mais gente, tá? Só tô avisando pra vocês. Diego então está chorando no quarto no 50. E antes de ir pro quarto, ele confessou pro Guilherme na festa que estava muito sentido com toda a situação que envolve ele e a Graciane e disse que não estava acostumado a lidar com isso. O Guilherme chegou ali no quarto para ajudar o seu amigo, seu parceiro, e o Guilherme disse o seguinte pro Diego. Ô, meu irmão, vai ficar tudo certo. Quando passar isso aqui, é difícil mesmo, tá? Eu que não tô na sua pele, tô vendo que a situação é complicada e fico mal com você. Imagina você. Chora mesmo, bota tudo pra fora, o pior é guardar. Você tem que realmente acabar liberando o choro. E o Diego respondeu o seguinte, eu estou me sentindo péssimo, Guilherme. Eu fico com pena da Graciane, mas eu nunca me valorizo em primeiro lugar, cara. Eu tenho que parar de ser assim, eu nunca me valorizo. E outra coisa, eu não vou beber nessa festa. E o Guilherme, não tem clima, né, Diego? Ele falou, eu não tô feliz, eu tô fingindo que eu tô feliz, sempre tem momentos felizes. Eu fiquei feliz demais com a Alcione, tava bem feliz antes da festa, pensando em agradecer a Deus pelo meu irmão ter ido até o shopping, mas sei lá, não quero ser visto como um tonto também. E o Gui então respondeu, qualquer pessoa poderia passar por essa situação, porque ninguém ia saber o que realmente estava acontecendo. E o Diego então respondeu, mas eu não quero ser vítima de nada. Eu fico chorando toda hora, que saco, eu não quero ficar chorando. E o Guilherme, mas quem disse que você é vítima? Não se coloque nesse lugar não, Diego. E o Diego volta a chorar bastante. Bom, conversa vai, conversa vem, gente. O Diego fala que começou a cogitar chamar a Graciane no Sincerão, porque deve ser o que o público deve estar pensando. O Guilherme leva um susto, fala, poxa, eu nem pensei sobre o Sincerão, mas é verdade, viu? Aí o Diego falou que vai ser difícil e tudo mais, e que já tá começando a ter ansiedade só de pensar no Sincerão de segunda-feira. Guilherme então começa a opinar sobre o poder direto. Acho que o Guilherme tá tentando mudar a visão do Diego sobre outro assunto para o Diego parar de chorar. E o Guilherme começou a falar sobre o poder direto, que ele viu que são 6 pulseiras, então possivelmente o poder direto vai mandar alguém direto pro paredão, sem poder ir pro bate-volta, que tem a ver com as pulseiras do líder. O Guilherme tá, ó, decifrando o jogo, viu? Porque é mais ou menos isso mesmo. Pra quem não sabe, gente, o poder direto é basicamente pegar uma das pessoas que foram votados, e até a pessoa do contragolpe, e mandar diretamente pro paredão. E essa pessoa vai ser escolhida no contragolpe, vai ser escolhida pelas pessoas que estão com a pulseira do líder, tá?
Então as duas pessoas mais votadas vão ter que escolher em consenso uma pessoa para ir pro paredão entre as pulseiras que foram entregues pelo líder Guilherme, tá? Bom, o Diego voltou a falar da Graciane e disse o seguinte: eu quero que a Graciane se divirta. Não sei se eu vou pro paredão, mas tenho consciência que por você ela vai. Não é mais um paredão que ela vai enfrentar. Eu não sei se eu vou enfrentar, mas eu não queria que ela estivesse triste, entendeu? Disse o Diego aí na hora de desabafar com o Guilherme. Pouco antes da Graciane voltar pra festa, o Diego comentou com o Guilherme sobre a Sister também. Ele disse o seguinte, ó: eu vou voltar pra festa. Eu fiquei vendo ela, que ela não tava na festa, e fiquei mais triste ainda. Se ela tivesse se divertindo, seria melhor pra mim, mas eu vi que ela não tava se divertindo e eu também fiquei triste. Bom, aí, gente, a Graciane voltou pra festa, tá aí a Graciane com vestido branco e tudo mais, voltou dançando e tal, e já tá se recuperando na festa, tá? Bom, Diego volta pra festa também e as coisas vão melhorar entre eles, tá? Basicamente, o Diego segue com a dançando na festa, de Graciane também, mas eles não conversaram, tá? Não teve conversa entre Diego e Graciane. Vamos falar de outra conversa? Bom, agora vamos falar de Gêmeos e Mike. Bom, essa conversa do Gêmeos e Mike, gente, é uma conversa baseado no retorno da Renata da vitrine do seu Fifi. O João Pedro diz basicamente que tá achando a Eva e a Renata estranhas com ele e com o irmão dele após o retorno da Renata lá da casa de vidro. O João Gabriel juntou os pontos e ficou consternado por Renata ter dado o anjo para ele por estratégia e não por parceria. Isso aconteceu há muito tempo atrás, que a Renata realmente deu o anjo pro João Gabriel para evitar que ela fosse pro paredão, evitar que ela conseguisse votos para cima dela e para Eva, tá? João Gabriel então juntou os pontinhos e percebeu que na verdade não foi meio que por aproximação, mas por estratégia de jogo. João Pedro então sugere que Eva e Renata estão se achando após a Renata voltar da vitrine do seu Fifi. E o João Pedro disse o seguinte pro Mike e pro João Gabriel: as coisas não são bem assim não. Nós é um grupo, nosso grupo é as meninas, havia eu e você e meu irmão. Mas do jeito que as meninas estão, a Eva e a Renata estão cantando, nós tá boa demais. E o João Gabriel: mas elas podem estar sim. E o João Pedro respondeu: pode estar, mas a torcida delas que foi lá no shopping. A Aline tá com 1 milhão de seguidores, minha filha. A Aline tá com 1 milhão de seguidores, disse o João Pedro pro João Gabriel. Aí, gente, o João Pedro continuou falando o seguinte: elas estão tirando nós dois desde quando chegou aqui. Tirando o quê? Se afastando, né? E o Mike: não tá acontecendo isso não. E o João Pedro: tá tirando sim, não tá aquela mesma coisa que antes não. Não sei por que também, mas deve ser pelo que aconteceu. Mas elas estão achando que elas estão por cima do cavalo, fi. E o Mike: não se apega a isso não, fi. E o João Pedro: eu não tô me apegando, eu tô vendo as coisas que estão acontecendo. Aí o João Pedro respondeu o seguinte: nós pode estar mais ruim do mundo, mas nós não vai mudar não. E o João Pedro respondeu: eu e meu irmão, nós pode estar a coisa mais horrível no mundo, mas nós não muda. E o João Gabriel respondeu: se eu tivesse ido como a Renata, fosse pra casa, eu estivesse bom pra caralho, eu ia voltar pra conversar com vocês tudo. Eu não ia ficar tirando não. Ela mudou. E se nós desunir, nós vai tomar no uke. Vamos junto até onde der, disse o João Gabriel aí. Daqui a pouco vocês vão perceber que as coisas vão desandar nessa conversa, tá? Bom, o João Pedro então analisou a casa de vidro, a vitrine do seu Fifi, com uma forma que, na verdade, toda a torcida da Renata foi lá para o quê? Levantar a moral da Renata e levantar a moral da Eva. Que se fosse o João Pedro ou o João Gabriel que fosse para essa casa de vidro, também ia ter várias pessoas da torcida dos dois lá tentando levantar a moral dos dois, tá? O Mark então falou: não pensa desse jeito não. Vamos lá, tem que dar oportunidade para ela, depois chama ela para conversar. O Mike falou: olha, conversa com ela, chama ela lá para conversar, vê o que tá acontecendo. Bom, aí o João Gabriel falou que sim, beleza, nós tá junto, mas eu percebo as coisas acontecendo, tá? Aí o Mike falou várias vezes, né, pro João Gabriel e João Pedro chegar na Eva e na Renata e expressar o que tá realmente acontecendo e a forma que elas estão tratando os gêmeos, tá? Mike então aconselha João Pedro e João Gabriel a conversarem com a Eva e Renata, mas eles não estão dispostos, eles não querem fazer isso, tá? E ele falou que, o João Gabriel falou que não queria insistir em alguma coisa para chegar nelas e colocar contra a parede. O Mike falou o seguinte: mas não é isso daí, é uma coisa, outra coisa, só vocês vão conversar só. E aí o João Pedro falou que não quer conversar, que não quer saber disso. Enquanto eles estão conversando aí, o Mike com o João Gabriel e o João Pedro, a Renata tá de longe, fazendo leitura labial da conversa deles. E disse que pretende confrontá-los em breve para saber se estão juntos de verdade. Porque ela começou a fazer leitura labial, começou a perceber algumas palavras que estão meio que se encaixando de uma forma como se os gêmeos e o Mike estivessem já em um grupo separado dela e da Eva. Tá? Então a Renata e a Eva expressam que tem que confrontar os gêmeos para saber o que eles estão conversando ali. Tá? E a conversa deles três segue, tá? João Gabriel então diz que talvez seja a hora de desapegar das bailarinas.
talvez seja a hora do Mike ficar junto apenas com o João Gabriel e o João Pedro. O Mike então segue aconselhando os gêmeos a conversarem com a Eva e Renata sobre o que houve, se houve alguma mudança, o que aconteceu, tá? Os gêmeos então não querem conversar com a Eva e Renata para não aparentar serem por interesse. O Mike diz que não é hora de rachar o grupo, que eles têm que ficar bem unidos, porque o jogo precisa dessa união, tá? De longe, gente, a Renata lê os lábios do gêmeo e entendeu uma das falas dizendo que eles precisam se priorizar primeiro. E essa fala realmente aconteceu. Foi do João Gabriel. Ele disse o seguinte, ó. Não, se fosse você, é porque as prioridades aqui é eu e meu irmão. E você? É você primeiro, João Pedro. É você primeiro. Disse o João Gabriel, tá? E o Mark então falou o seguinte sobre a fala do João Gabriel. Eu sei, a minha visão, eu sei. A minha são vocês primeiro e elas depois. Mas você entendeu o que eu falei? Pensa nisso. Pô, senão vai começar a tipo ter desconfiança. Ela também fica na desconfiança. Se você não ouve umas paradas dessas, você não vai ficar na desconfiança também? E João Pedro, toda hora. Não é à toa que ela chegou aquele dia pra mim, perguntou 4 vezes se eu conversei com a Camila. Ela não confia em mim. João Pedro tá realmente já desconfiando da Renata. Gêmeos então apontam que Renata não está usando o chinelo da humildade. Que ela voltou muito soberba e que não tá usando o chinelo da humildade, e que os gêmeos sim sabem usar o chinelo da humildade. João Pedro e João Gabriel então diz que Renata e Eva mudaram desde o começo da festa e que elas não estão tratando eles da mesma forma como antes, que as coisas mudaram, tá? Aí, gente, o Mike saiu ali de perto deles, e aí, gente, os João Gabriel e João Pedro começaram a ter uma briga entre eles. Uma briga que meio que rachou os gêmeos, tá? Achou assim do jeito que vocês sabem, né? Que racha os gêmeos, daqui a pouco estão juntos, daqui a pouco chora, daqui a pouco abraça. E já vou adiantar que é isso aí, tá? O João Pedro, então, advertiu o João Gabriel sobre a postura dele na última festa, a festa da vitória lá, por ele ter chutado a mesa e derrubado e ter xingado o irmão depois dele ter reclamado. Isso aconteceu, gente, porque o João Pedro tava lá no desafio lá do quarto Barrados do Baile, aí o João Gabriel volta, o João Gabriel tava muito bêbado, chutou, xingou e tudo mais, aí o João Gabriel disse que xingou porque tava feliz com a volta do irmão do Barrados do Baile, e aí eles ficam numa conversa em looping ali, gente. Eles discutem pra saber se o João Gabriel xingou por estar feliz com o irmão por ter voltado da festa, ou por ele ter reclamado que os pratos haviam caído, por isso que ele tava xingando por causa que os pratos caíram. E eles começam a entrar nessa briga, tá? E aí o João Pedro falou assim, nós é homem, nós não xinga não, João Gabriel, não xinga não. E o João Gabriel, o que tem a ver, João Pedro? Todo mundo xinga, João Pedro. E o João Pedro respondeu, escuta, cabeça de galinha, eu falei por que você chutou a mesa? Os pratos caíram no pé dos outros, e você, vai tomar no oco, não faz isso não. E o João Gabriel, mas por que eu tava feliz, João Pedro? O João Pedro, mas pra que xingar? E o João Pedro diz que o irmão sequer agradeceu a comemoração dele por ter voltado do Barrados do Baile, e o João Pedro se defende e diz que o irmão mandou ele tomar no uke. Aí, gente, a conversa começou a complicar, porque os dois começam a chorar. E eles começam a discutir sobre tomar no uke. Você mandou tomar no uke, você não mandou tomar no uke, por que você tá falando isso, por que você tá falando aquilo e tudo. Aí, gente, o João Gabriel começa a ficar muito mal, porque achou que o João Pedro, de certa forma, tava desfazendo dele, sabe? Tipo, como se a felicidade dele de quebrar os pratos fosse alguma coisa ruim. Isso aconteceu na festa da vitória, tá? Isso já tem o quê? Uns 10 dias aí. E aí, gente, o João Gabriel falou o seguinte, é difícil escutar isso de você, porque eu tava do seu lado. Eu mandei você tomar no uke porque você tinha falado um negócio só. E o João Pedro, então, João Gabriel cortou. Porque eu tava feliz, você não entende que eu tava feliz? Você tem que reconhecer, você não foi homem agora. Você tá reconhecendo, João Pedro? Para, você tá bêbado, João Gabriel. João Gabriel, não, eu tava doidinho pra você voltar logo. Foi isso que aconteceu. Aí, gente, os dois começam os ânimos a se alterar. E aí, gente, eles começam a se xingar, e aí o João Gabriel deixa a festa. Eu não esperava isso de você não, velho. Que é isso? Não esperava isso de você. Vai tomar seu cu, pai. Aí, chegou de novo. E aí o João Gabriel sai da festa. Eu não esperava isso de você não, eu esperava isso de você, vai tomar no uke, e sai da festa. Pois é, gente. Gêmeos na desunião. Na desunião. Aí, gente, os gêmeos vão lá pro banheiro, tá? O João Gabriel vai pro banheiro, e o Vinícius vai atrás do João Gabriel, tá? Porque ele quer entender o que aconteceu. Percebeu que os gêmeos, eles acabaram se desunindo, né? Que cada um foi para um lado, tá? Vinícius então escuta o desabafo do João Gabriel, e o João Gabriel explica tudo o que aconteceu, sobre o João Pedro falar sobre xingar, sobre chutar a mesa e tudo mais. Aí o João Gabriel falou que ele tava muito feliz, que ele tava muito bêbado, e que ele chutou porque ele tava feliz pelo retorno do irmão e tudo mais. E o Vinícius tentou acalmar ele, falou que, na verdade, eles têm que conversar, tá? Sobre o xingamento, que ele não tava xingando pro João Pedro, tava xingando pro alto, assim, de felicidade, tudo mais. Enfim, eles ficaram assim. E aí, gente, o João Gabriel também refletiu que xingar é do ser humano. Xingar é humano. Xingar é humano. João Pedro então chega lá no banheiro e desabafa com o Vinícius sobre a treta com o irmão, e atribui a indicação dele à mira do líder por conta da postura que ele teve na festa. Né? No caso,
que aconteceu na festa foi o motivo do Guilherme ter dado a pulseira pro João Gabriel. E o Vinícius respondeu o seguinte: ele tava fazendo isso desde cedo, ele tava virando vodka pura naquela festa. Eu e o Mike tínhamos que esconder a vodka do João Gabriel, porque ele tava virando vodka pura, João Pedro. Bom, aí, gente, o João Gabriel tava chorando muito e foi lá pro quarto fantástico, tá? Ele subiu lá pro quarto fantástico. Antes de subir pro quarto fantástico, deixa eu colocar um vídeo aqui deles discutindo ali no banheiro. Não entende. Não, eu tô fazendo isso, não é pra... Quem tem irmão entende que o amor de irmão é... Essa conversa, você sabe essas conversas aí. Essas conversas aí do Chico Bento. Eu não sou seu aliado? Eu não quero seu bem aqui dentro? João Pedro, não, agora... Uai, não tô entendendo. Uai, não tô entendendo, uai. Meu Deus do céu. Bom, daqui a pouco eu falo pra você, daqui é por último. Já tava colocando as vacas na frente dos bois. Bom, aí, gente, o João Gabriel vai lá pro quarto e diz que tá muito chateado e continua chorando bastante por causa do seu irmão. O Vinícius dá um abraço de pai, ó. Não parece um abraço de pai no João Gabriel? Parece que é um pai que tá abraçando um filho, falando: ô filho, calma, vai ficar tudo bem. Não parece muito, tá? Aí o Vinícius falou o seguinte: eu sei que você não queria passar do ponto naquele dia, João Gabriel. Você tava angustiado e que ele não tava aqui na festa. Foi por causa disso que você bebeu muito. E o João Gabriel respondeu: nós entrou junto, eu tô por ele e ele tá por mim. E ele fala um trem desse pra mim? Falar que eu recebo algo porque eu xinguei? Fiz mesmo, disse o João Gabriel. E o Vinícius respondeu: mas eu disse pra ele que ele não foi por isso não. Foi uma justificativa, ele deixou claro que a casa tem 2 times e tudo mais. Foi uma justificativa do Guilherme lá no ao vivo. Aí, gente, depois de conversa vai, conversa vem, o João Gabriel desabafou com o Vinícius que beijou a Tamires. Do nada, ele desabafou. Aí o João Gabriel falou o seguinte: naquele dia eu fiquei feliz mesmo. Eu fiquei feliz porque o João Gabriel voltou. Eu até beijei na boca da Tamires. E o Vinícius: eita diacho. Eu João Gabriel: beijei na boca mesmo da Tamires, Vinícius. Eu nem lembrava desse trem. Eu dormi lá embaixo no Nordeste e beijei a boca dela. E Vinícius: eita Jeová, toma paciência, Deus de misericórdia. João Gabriel: beijei. Parece que beijei. Eu acho que beijei. Eu beijei. Eu sei que eu deitei com ela e beijei. E Vinícius: Tamires é linda. Pelo menos ela é linda, viu, Gabriel? E o João Gabriel: ela é bonita mesmo. O negócio é que eu tinha uma affair aqui fora. Agora eu não sei mais se eu tenho. Eu não tava namorando, Vinícius, mas eu tinha um negócio aqui fora que eu não sei se eu tenho mais agora. Aí, gente, o Gabriel saiu falando disso pro Vinícius, ó. Beijei, parece que eu beijei. Aí ele vai desabafando com o Vinícius só ouvindo a conversa. Eu sei que eu deitei com ela, mas eu não vi. A Tamires é linda, pelo menos Não, a Tamires é linda. Não, ela é bonita. Mas vem cá, o negócio é que eu tinha... Já sei do babado todo. O Vinícius já sei do babado todo, já sei o que aconteceu tudo, já disse o Vinícius. Ai, gente, olha, deixa eu falar, enfim. Bom, aí, gente, os gêmeos descem lá pra festa, tá? Não, os gêmeos não, o João Gabriel e o Vinícius descem pra festa. E aí quem sobe pro quarto fantástico é a Eva e Renata. E elas começam a falar sobre paredão, tá? E aí eles começam a falar sobre quem votar e tudo mais. A Renata falou assim: tá aí, ó, todo mundo com alvo no braço. Não tem mais isso, a casa tá dividida mesmo. E vai ser nós 6 juntos aqui, do mesmo jeito que se fosse do lado de lá, eles seriam unidos também. E a Eva respondeu: sim, mas tu acha que vai ser paredão de 4 pessoas? E a Renata: amiga, sei mais de nada desse programa não. Sei que nós tá aqui e vamos lutar com eles até o fim. Bom, assim que volta pra festa, gente, o João Gabriel e o João Pedro tentam conversar, tá? E o Vinícius tenta o quê? Ser o mediador da conversa para os dois acabarem se unindo e tudo mais. Só que no meio dessa conversa, o João Gabriel tem um momento muito engraçado do Vinícius, porque o Vinícius dá um conselho pro João Gabriel, e o João Gabriel tá tão perdido e bêbado que ele responde a pior coisa do mundo, gente. Ele responde uma coisa que não deveria ter respondido. A pergunta foi o seguinte, ó: você se resume àquela atitude ali de jogar os pratos no chão e xingar? E o João Gabriel respondeu: sim. E o Vinícius: não, menino, é pra responder não. Não é pra responder sim, não. Meu Deus, ele tá tão bêbado que ele não sabe nem o que quer mais, ó. Ó, presta atenção. Você se resume àquela atitude ali? Sim. Não é menino. Não, né, menino? Você se resume àquela atitude. Você é aquela pessoa? Não. Se o Vinícius tivesse alertado o João Gabriel, ele tinha certeza que era pra responder sim. Ai, gente, ó. Bom, vai deixando o like aí, que tô vendo que tá faltando like, viu? Ó, tive que parar um resumo aqui pra pedir o like, porque eu sei que vocês demoram pra deixar o like. Então, deixa o like aí. Bom, aí, gente, o João Vinícius conseguiu juntar os irmãos aí. Aquele abracinho, beijinho no rosto. E é isso. Briga de irmão cessada, ok? Vamos lá. Vamos pra festa de novo. Ó, a Renata tava conversando com o Mike ali, a Eva e com a Vilma. E a Renata pediu pro Mike revelar
o que que o Mike conversou com os gêmeos? Ela coloca o Mike contra a parede, tá? E ela pergunta, o que que foi falado? Aí o Mike falou assim, é uma besteira e tudo mais, são neura dele, não sei o quê. E aí a Renata, a neura é nós, eles estão com neuro de nós. E o Mike, mano, ele vai falar com vocês, tá? Calma aí, Renata. Só que a Renata coloca o Mike contra a parede. E falou que o Mike não quer dividir, que eles são um grupo que tem que dividir tudo mais. E aí o Mike, mas você não tá confiando no Renato? Você confia em mim? Calma. E a Renata, eu quero saber o que é. Eu quero saber, porque nós é um grupo, não pode ter desconfiança, pode ter esse tipo de coisa e tudo mais. E aí, gente, o Mike foi colocado tanto contra a parede que ele começou revelando que os meninos, os gêmeos, estão meio que achando estranho, que as meninas estão se afastando deles e tudo mais, tá tendo um comportamento estranho. E aí a Renata falou assim, gente, vamos lá, os meninos gêmeos têm dificuldade. Primeiro, eles não têm maturidade de entender determinadas coisas. Não estamos brigando com eles, estamos esclarecendo fatos. Estou dizendo pra ele que eu sei o que ele fez, sei o que ele falou de mim. Eu não estou dormindo no ponto, porém ainda somos aliados e jogamos juntos. Precisamos jogar juntos, mas não estou sonhando não, estou vendo o que está acontecendo. Só quero que ele saiba disso e em nenhum momento eu pedi nada. Só falei que ele passa 3 horas para assumir a responsabilidade do que ele falou. Todo mundo dizendo que ele falou e ele fala que não falou. Era só ele pedir desculpas e admitir, disse a Renata. Mike não diz pra Renata que os gêmeos estão achando que as bailarinas estão estranhas com eles e que é pra Renata conversar com os gêmeos depois, tá? Renata falou o seguinte, não existe nada, o que aconteceu foi, o que eu evidenciei algo que eles fizeram de errado. Eu estou sentindo que eles estão noiados com alguma coisa. Ponto 2. A Eva também falou algo que não estava satisfazendo da parte dela com relação a eles. E que não foi legal mesmo. O que eu estou falando não é pra jogar, é pra dizer que isso não é legal dentro do jogo, do grupo. Então, vocês precisam o quê? Melhorar. Mike então disse pra Renata que aconselhou os gêmeos a conversarem com ela e que isso vai acontecer em breve. Renata então respondeu o seguinte, eu poderia ir lá pra fora, escutar tudo o que falaram pra mim, entrar aqui e ignorar eles. Mas não, a gente tá fechado, a gente é o time, eu não fiz isso. Tá? E o Mike, e é isso mesmo, isso que eu falei pra eles e tal, que a gente é o time e tudo mais. Renata então pede pro Mike ser mais claro e preciso sobre o que os gêmeos falaram sobre ela e Eva. Aí, gente, o Mike falou, mas é isso, é coisa não é da cabeça deles, que eles estão bêbados, tudo mais disso, Mike. E aí a Renata falou assim, mas você tá passando pano? E o Mike, não, eu não passei pano, não. O Mike tá sendo colocado contra a parede pela primeira vez na história, gente, do BBB. É inédito isso, tá? Renata então pede pro Mike não compartilhar nada da vitrine com os gêmeos também. Que ela falou algumas coisas da vitrine, não é pra falar com eles, tá? Que ela confia no Mike e tudo mais, e o Mike, beleza, mas eu não vou abrir não, nem abrir nada não, fica tranquilo, tá? Conversa vai, conversa vem, tá? Renata e Eva não conversaram com os gêmeos, e os gêmeos não conversaram com ela nessa festa, ok? Bom, aí, gente, nesse momento aqui, é o momento em que o Vinícius, o João Gabriel e o João Pedro já tinham feito as pazes, os dois ali. E aí, gente, o João Pedro reclamou de Eva pro Vinícius, alegando que a Eva estava rindo da cara dele. E o Vinícius falou assim, o Vinícius falou o seguinte, quem foi pra dinâmica foi a amiga dela. Ela tá de nariz em pé comigo, disse aí o João Pedro, tá? Sobre a Eva. Que a Eva tá diferente também com ele. Bom, aí, gente, a festa encerrou. E após encerrar a festa, gente, os gêmeos parece que vão rachar com as meninas mesmo. Porque eles disseram isso daqui no sofá pra todo mundo ouvir, ó. Meu irmão vai ficar sozinho. Eu e meu irmão tô sozinho. Meu irmão tá sozinho. A partir de hoje. Eu e meu irmão tá sozinho a partir de hoje. Rachou mesmo, será? A Renata pediu pro grupo se unir, o grupo se desuniu, né? E aqui, gente, os dois sozinhos na cozinha, depois da festa, o João Pedro e o João Gabriel então desabafam. E aí ele revela novamente que a Eva tava rindo deles. Eu também não Porque gosto. ela ri de nós e não é pouco, não. Toda vez que nós fala alguma coisa, ela olha pro Renato, olha pro Mike e começa a rir as duas. E aí, gente, os gêmeos perceberam essa risada da Eva lá da festa, tá? Que a Eva tava percebendo a conversa dos três, ela deu algumas risadas e tudo mais, só que eu não sei se a risada foi realmente atribuída aos gêmeos. Pode ser uma outra conversa aleatória, porque ela tava rindo de longe, tá? E os gêmeos estavam percebendo a risada dela. O Mike não ri não. Mas as duas ri. Ó, a Renata também. Que a Renata também tava rindo dos gêmeos. Bom, gente, essa é a festa. Muita gente chorou. Teve chororô, enfim, teve muita coisa aí. Mas teve o Diego girando ali e o Dami pedindo pra acalmar. Calma, Diego. Bom, gente, curtiu desse resumo? Então, por favor, chega deixando esse likezão aí no final do vídeo, por favor. Comenta também o que vocês acham que precisa melhorar nos meus vídeos, tá? Eu sei que eles estão muito grandes, mas vocês preferem eles grandes assim ou menorzinho? Porque aí eu tento cortar mais coisa, tá? Mas aqui é o resumo completaço, ok? Ó, falta muito pouco para 88 mil. Tá vendo que falta pouco?
Então se inscreve aí, cabeção. Pode me ajudar, se inscreve aí, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês, vai deixando o like, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo sábado. Hoje tem prova do anjo. Tchau!